Estamos mais uma vez juntos para continuar estudando a palavra de Deus e já estamos indo quase para as últimas partes do livro de Números. Nós temos muito assunto ainda para tocar com você aqui, tá bem? E se você está gostando do conteúdo dessa aula, ajude a divulgar esse curso. Você pode trazer mais alunos, mais alunas para fazerem parte dessa escola virtual que, olha, já está sendo uma grande escola de teologia. Milhares de alunos do Brasil e também do exterior estudando conosco a Bíblia toda semana. Isso é fantástico. Estamos nos aprofundando no texto, na cultura da época, nos problemas que o texto muitas vezes apresenta, e que nós temos algumas hipóteses, mas às vezes não uma solução definitiva. Enfim, eu espero que você, com esse curso, esteja tomando cada vez mais gosto de se aprofundar na palavra de Deus. E nós vamos, como sempre, orar ao nosso Senhor, pedindo a bênção do Espírito Santo. Então, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, Rei do Universo, de maneira muito humilde nos colocamos diante do teu altar. Peço-te, Senhor, agora que tu possas nos dar consagração, amor por tua palavra, amor por nosso semelhante e amor por ti, acima de todas as coisas. Que o Senhor seja o principal em nossa vida, superior, sem concorrência. Que o Senhor possa nos guiar pelo caminho correto, possa nos dar a unção do teu Santo Espírito e possa nos permitir o privilégio de, em breve, vermos Jesus voltando nas nuvens com poder e grande glória. Fica conosco, Senhor Deus, em nome do teu Filho nós oramos. Amém. Vamos agora analisar um pouquinho algumas partes de Números, capítulo 21, que fala da jornada dos hebreus em relação à terra prometida. Lembra que eu falei com vocês que o livro de Números pode ser dividido em 3 partes, você se lembra disso? Primeiro, a permanência do povo ali no Sinai, primeiro no Sinai, depois quando o pessoal foi para Cádiz, e depois, na última parte, quando o povo estava nas planícies de Moabe. Então vamos ver no mapa esses detalhes que a Bíblia apresenta e como elas estão no texto bíblico. Você vê aí 3 mapas mostrando o território dos Amoritas, dos Moabitas e dos Edomitas, territórios pelos quais o povo de Israel passou. A bem da verdade, eles evitaram passar no território dos Edomitas porque estes proibiram a passagem e Deus, por sua vez, disse para os hebreus não lutarem contra Edom porque eram parentes. Lembra, os Edomitas eram descendentes de Esaú. Agora, os 2 seguintes, Amon e Moabe, eram descendentes das filhas de Ló. Eram povos que originaram daquele incesto das filhas de Ló com seu pai. Mas vamos por partes. Vamos primeiro ler a passagem bíblica que vai apontando geograficamente as paragens do povo de Israel em sua trajetória para a terra prometida. Vamos ler Números capítulo 21, versículos 13 até o 20, depois o verso 29. Na minha Bíblia diz assim: E dali partiram e acamparam na outra margem de Arnon. Arnon é um rio importante que vai ser a demarcação ali daquele setor. Arnon, que está no deserto, que se estende do território dos amorreus. O rio Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor. Que livro seria este? Não sabemos. Esse livro se perdeu. Provavelmente era alguma escritura dos hebreus, mas que não entrou para o cânon das escrituras sagradas e, portanto, acabou caindo em desuso e até no esquecimento. Nesse livro, há essa citação que é usada aqui por Moisés ou, provavelmente, por algum editor posterior. Você se lembra que eu falei que o livro foi escrito por Moisés, porém alguém pode ter editado posteriormente os escritos de Moisés? É provável que alguém, quem sabe da época da monarquia de Israel, teria colocado este adendo aqui, esta citação no livro de Moisés. Isso não é, de maneira alguma, uma forma, repito, uma forma, como diria, deselegante ou desonesta de mexer no texto sagrado. Era algo comum na época. A função dessas anotações era facilitar o entendimento do texto ou contextualizá-lo. Eu já dei exemplos a esse respeito no passado. Mas vamos lá, a citação do livro das Guerras do Senhor diz assim: Vaeb em Sulfa
e os vales de Arnom, e o declive dos vales que se estende para a sede de Ar e se encosta na fronteira de Moabe. Então, essa citação do livro das Guerras do Senhor foi usada pelo editor aqui no livro de Números para pontuar geograficamente, como se fosse um mapa, a trajetória do povo, tá certo? Na continuação, o texto segue dizendo: daí partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: brote, ó poço, entoem cânticos para ele. Esta palavra poço em hebraico é Beer, por isso que aqui chama também foram para Beer. Este é o poço que o Senhor disse a Moisés. Tudo indica, porque até na tradução da Bíblia, Beer está como letra maiúscula, tudo indica que aquele poço depois deu origem a uma cidade que teve o nome de Cidade do Poço. O que não é nada anormal, nós temos no Brasil cidades chamadas Águas Claras, Águas de Lindóia, tá certo? Porque ali tem uma fonte d'água, então você tem a cidade de Lindóia e a cidade de Águas de Lindóia. Também deram o nome de uma cidade de Poço, de Beer. A cidade de Beer-sheva também significa Poço do Sete, ou Poço do Juramento. Continuando. Do deserto partiram para Mataná, e de Mataná para Naaliel, e de Naaliel para o Baamote, e de Baamote para o vale que está no campo de Moabe, no alto do Monte Pisga, que olha para o deserto. Esse Monte Pisga é o mesmo Monte Nebo, onde Moisés vai subir depois, contemplar a terra prometida e morrer. Eu já mencionei também em aulas anteriores, eu acho que vale a pena repetir, que às vezes o mesmo acidente geográfico tinha mais de um nome. Por exemplo, o Monte Sinai também era chamado de Monte do Horebe. Sinai, a bem da verdade, era o nome da região. E como o monte ficava na região do Sinai, também chamavam de Monte Sinai, ou Monte do Horebe. O Monte do Ararat, onde repousou a Arca de Noé, fica nas montanhas de Ur-Ratu, na região do Ararat. E da mesma maneira, o Monte Nebo, que fica na região do Nebo, também é chamado de Monte Pisga. E ele olha para o deserto, porque lá do alto realmente dá para você ver a terra prometida, terra na qual Moisés acabou não entrando. Nós temos também o verso 29, que fala um detalhe a respeito do povo de Moabe que eu quero destacar para vocês aqui. Eu vou ler. Ai de você, Moabe, você está perdido. Povo de Quemos, ou Quemosh, entregou seus filhos como fugitivos, ou Remosh. Esse Quemos aqui é o nome de uma divindade. E essa divindade será importante porque quando eu falar de um achado arqueológico aqui, você vai ver que realmente o povo de Moabe adorava um deus chamado Quemos, que demandava, inclusive, sacrifício humano. Vamos continuar o nosso comentário aqui, você vai entender mais coisas. Bom, de modo geral, o que nós aprendemos desse texto? De acordo com Números 21, verso 13, dali partiram e acamparam do outro lado do Arnon, que está no deserto que sai do termo dos amorreus, pois Arnon é o limite de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Então, aquele rio é que fazia a fronteira. Então, quando nós voltamos no mapa e vemos o rio que está justamente aqui, você vai ver o rio aí em sua tela, aqui, olha, você tem o rio, exatamente esse é o rio Arnon, que faz a fronteira entre Moabe e os amorreus ou amoritas, tá bem? Você tem o rio aqui bem destacado, fazendo a fronteira exatamente como a Bíblia apresenta. Falando das planícies de Moabe, o texto bíblico continua: estes são os mandamentos e as ordenanças que o Senhor ordenou aos filhos de Israel por meio de Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, em frente a Jericó. Quando você volta ao mapa, você tem exatamente aqui o rio Arnon e aqui você tem o rio Jordão. E logo aqui em cima você tem a cidade de Jericó. E é o que a Bíblia falou, em frente ao rio Jordão, a cidade de Jericó.
O Monte Nebo fazia parte de Moabe em 1406 a.C. De acordo com Deuteronômio 32, verso 49, temos: suba a esse monte dos Abarim, o Monte Nebo, que está na terra de Moabe, em frente a Jericó, e olhe para a terra de Canaã, que estou dando aos filhos de Israel por possessão. Quando nós estudarmos o livro de Deuteronômio, você vai ver justamente um detalhe sobre esta passagem do capítulo 32, onde eu mostrarei o cenário provável que Moisés viu antes de morrer e ser sepultado pelo Senhor. Na continuidade, temos Madaba e Dibon, que é o local onde foi encontrada a pedra moabita. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre essa pedra moabita, que ela é muito importante para a arqueologia bíblica, porque ela não apenas confirma uma história da Bíblia Sagrada, como também dá contexto para passagens como estas que nós estamos lendo em Números, capítulo 21. Falando em Números 21, vou ler o verso 30 para você. Mas nós os derrubamos. Hesbon está em ruínas, até Dibon. Então nós assolamos até Nofa, que chega a Medeba. Medeba ou Madaba é o mesmo nome, apenas com grafia diferente. Não precisa se preocupar com isso, tá certo? Agora, tem uma outra passagem em Números 32 e 34 que eu também quero mencionar para você. Vamos ver na tela. Os filhos de Gad construíram Dibon e Atarot e Aroer. Então, nós temos aí mais alguns pontos geográficos. E, por fim, eu quero citar Isaías, capítulo 15, verso 2, que diz assim: eles subiram ao templo e a Dibon, e até aos altos para chorar. Moabe lamenta Nebo e Medeba. A cabeça de todos está calva e toda barba é cortada. Então essa profecia de Isaías, ela faz menção a Madaba, Dibon, faz menção justamente ao Nebo. São locais geográficos que nós temos hoje muito bem estabelecidos, corretamente estabelecidos ali, na região da Jordânia. A bem da verdade, Hesbon, mencionada aí, ainda é hipotética. Durante muito tempo, nós escavamos ali na região, e eu participei dessas escavações com a Andrews University, naquele sítio arqueológico que é chamado de Tal Heshbon, que muitos pensavam ser a cidade de Esbon, ou Heshbon, mencionada na Bíblia. Porém, quando foram escavando, percebemos que após o período persa, não há mais nenhum indício de escavação, de assentamento arqueológico. Então, a Heshbon bíblica não pode ser em Tal Heshbon, como nós pensávamos. Existe um outro lugar agora, ali na região de Madaba, do projeto Madaba da Universidade de Andrews, que está sendo escavado, e talvez esse lugar seja a Heshbon mencionada na Bíblia. Mas vamos aguardar mais escavações e mais descobertas para podermos confirmar ou corrigir esta hipótese, tá bem? Bom, vamos voltar ao mapa. Toda a região que nós mencionamos está aí muito bem colocada para você. A região dos Edomitas, dos Moabitas, onde você tem de um lado o rio Zered e do outro lado o rio Arnon, que faz justamente a fronteira entre Moabe e os Amoritas, ou amorreus mencionados na Bíblia Sagrada. E em frente você tem exatamente aqui o Mar Morto, e acima do Mar Morto você vai ter as planícies de Moabe, que possuem exatamente conexão com os Moabitas, e a presença do Monte Nebo, em frente a ele Jericó e a terra de Canaã. Bom, vamos continuar aqui. Números capítulo 21, 13 a 20 e 29 que eu li para vocês, mostra que a tribo de Moabe estava assentada nessa região. Lembrando, os moabitas eram descendentes do incesto com a filha primogênita de Ló, conforme Gênesis capítulo 19, 30 a 37. Agora é interessante que os arqueólogos descobriram que a língua falada em Moabe era praticamente a mesma língua falada pelos hebreus, o que fortifica a ideia de um parentesco entre eles. E por que havia esse parentesco? Óbvio, Ló era sobrinho de Abraão. Ló pertencia ao clã de Abraão até ele romper com Abraão para morar em Sodoma. Você se lembra disso? Então, Ló trazia ainda muito do dialeto falado pelos descendentes de Abraão ou aqueles que estavam ali no clã de Abraão. E quando Ló sobreviveu à destruição de Sodoma e Gomorra e ele fugiu com as filhas dele,
ele acabou tendo relações sexuais com suas filhas e a mais velha foi a ancestral dos moabitas. Portanto, quando a arqueologia descobre que há uma semelhança muito grande entre a língua moabita e a língua hebraica, isto confirma a história da Bíblia, que menciona um parentesco entre esses dois povos. E isto é importante ser dito por quê? Porque uma das teses levantadas para negar o Êxodo, negar a historicidade da Bíblia Sagrada, seria aquela de que o povo de Israel chegou ali e começou a ter relações com cananeus que não tinham ligação alguma com eles. Mas só o fato da língua de Moabe ser praticamente a mesma língua usada pelos descendentes de Abraão reforça o fato de que eles tinham algum tipo de parentesco distante. Essa pedra que você vê exatamente aqui à direita é a chamada Estela de Mecha, ou Pedra Moabita. Essa pedra moabita foi encontrada em 1868 por Frederick Klein, perto de Dibon, a Dibon bíblica, que atualmente fica na região da Jordânia. Nesta época, Klein era um missionário e estava percorrendo a região ali, e ele viu que os beduínos locais tinham essa pedra de basalto, e Klein, mesmo que não soubesse ler o que estava escrito naquela pedra, reconhecia as letras porque ele estudara na faculdade de teologia sobre o antigo alfabeto dos fenícios, e ali tinha algumas letras parecidas com o fenício e alguma coisa que lembrava o paleo-hebraico. É que, como ele demonstrou interesse demais naquele objeto, logo correu por toda a área a hipótese de que aquela pedra teria ouro ou que seria um objeto precioso. Então, nós temos algumas variantes da história do que aconteceu e eu vou contar uma dessas versões para você. Uma das versões que chegou até nós é que os beduínos, percebendo que a pedra podia valer alguma coisa, decidiram quebrá-la. Havia um medo na tribo que pudesse ter dentro da pedra algum gênio do mal, porque os beduínos do deserto, eles acreditam muito em gênios. Então, se quebrassem a pedra, poderiam libertar um espírito de um gênio que iria amaldiçoar todo mundo. Outros pensaram que não, que eles podiam ter a oportunidade de encontrar ali algum tesouro. Então, o fato é que pegaram a pedra, aquele obelisco de basalto enorme, colocaram no fogo, depois deitavam água fria. No fogo e água fria. E iam batendo também com marretas nela. Até que, com estas trocas de temperatura e as marteladas ali, eles acabaram quebrando a pedra em vários pedaços e não havia ouro nenhum lá dentro. Felizmente, antes deles cometerem este crime contra um patrimônio histórico, o Frederick Klein chegou com um decalque e pegou um papel de cera e fez um decalque da escrita antes que ela fosse destruída. Depois disso, ele recolheu os pedaços que sobraram e levou para o Museu do Louvre, em Paris. E no Museu do Louvre, eles remontaram a pedra. Então você está vendo, eu vou mostrar de novo na tela cheia para você poder ver, essa parte que está justamente aqui mais clara é a porção original da pedra. E a outra parte aqui foi a reconstituição que foi feita pelos historiadores e restauradores do Museu do Louvre, lá na França. E a parte que foi escrita aqui por cima foi escrita com base no decalque que Frederick Klein havia feito. Uma coisa interessante que observaram é que esta pedra tinha característicos de escrita, letras semelhantes ao fenício, mas o seu estilo de redação era semita muito próximo do hebraico. Aliás, ao lado dessa pedra, vou colocar de novo para você ver aí, eu coloquei a inscrição de Siloé, que foi encontrada, datada do 8º século a.C. A pedra de Mecha data de 850 a.C. e a redação às letras é a mesma da inscrição de Siloé, que está escrita em paleo-hebraico. Ou seja, aquela pedra contém uma forma de escrita muito próxima do antigo hebraico. E o mais interessante é que ela traz não apenas uma escrita parecida, mas o nome sagrado do Deus dos Hebreus aparece também escrito ali. Não apenas isto, essa pedra diz que o Mecha, que era o rei de Moabe, era adorador do deus Quemos, ou Chemosh,
o mesmo Deus mencionado em Números, capítulo 21, 29, que eu li para você. Eu vou ler de novo. Ai de você, Moabe, você está perdido, povo de Quemos. Ali na pedra moabita havia uma referência a esse Deus moabita que, ao que tudo indica, exigia sacrifício humano, sacrifício de crianças. Então essa pedra confirma não apenas uma parte da história que está no livro de Reis, de uma batalha envolvendo o povo de Israel, como também um detalhe dos moabitas que nós encontramos aqui no livro de Números. Agora, na aula da semana que vem, eu vou mostrar para você um outro achado arqueológico importante que vai revelar um outro personagem de destaque aqui no livro de Números. Sabe quem? Balaão. Você quer saber que achado arqueológico é esse e como ele nos ajuda a entender o texto da Bíblia? Então fique ligadinho, porque na semana que vem eu vou tocar nesse assunto. Então um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.